E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu queria fazer aqui agora uma breve meditação a respeito de Tomé. Você sabe que Tomé, ele é conhecido como aquele que teve incredulidade ao ver Jesus. Você se lembra dessa passagem? Jesus repreendeu Tomé porque ele não quis crer que ele era o Messias ressuscitado. E ele fala, toca em mim então, toque em mim, porque um espírito não tem nem carne, nem ossos como vede que eu tenho. E ele pegou então ali e tocou nas feridas de Jesus, do seu lado, e ele creu e ele disse, né, Senhor meu e Deus meu. E por causa disso, muitas pessoas associam Tomé a um homem incrédulo. Para você ver que como que as pessoas elas estigmatizam muitas das vezes, muito mais os nossos erros do que os nossos acertos. Você veja, por exemplo, que Tomé foi um homem que Deus escolheu ele para ser discípulo. Já ganha um ponto. Em João, no capítulo 11, ali é uma passagem muito interessante, porque quando Jesus está querendo retornar para a Judéia, alguns discípulos temem que ele volte e, com isso, ele venha a morrer. Ele venha a ser martirizado. Tomé é o único que fala para ele, olha, vamos com Jesus, vamos morrer com ele. Nós vamos e com Jesus nós morreremos. Mas Tomé, ele não é reconhecido por esse feito. Ele é reconhecido pela sua incredulidade. E, infelizmente, tem muitas pessoas que são assim com todos. As pessoas têm virtudes, as pessoas acertam, as pessoas ajudam, e como que elas são lembradas e como que elas são reconhecidas? Pelos seus erros. Então você veja que esse problema que carrega Tomé, que quase ninguém nem quer colocar o nome de alguém de Tomé, por causa desse erro dele, erro esse, único. Mas muitos colocam o nome de Pedro, Pedro que negou a Jesus. Aquele Pedro que negou a Jesus, né, cometeu o mesmo erro de Tomé, mas porque na Bíblia só fala dele ali naquele momento, dando muito mais ênfase à sua incredulidade, ninguém se lembra de que em algum momento da trajetória de Jesus, ele foi o único que se levantou ali e disse, se é que vamos morrer juntos. E partindo desse princípio, a gente percebe que tem muitas pessoas na igreja que são assim. São pessoas que olham para você esperando uma plena perfeição e não querem ver um pingo de erro, mas quando você erra, eles são o primeiro a atacar a pedra, são os primeiros a virar das costas, eles são os primeiros a agir com uma palavrinha que eu tenho uma ojeriza muito grande, que se chama ingratidão. O que tem de pessoas que trabalham com ingratidão dentro do corpo de Cristo não é de brinquedo. Muitas pessoas trabalham dessa forma, são pessoas ingratas, são pessoas que estão prontos para apontar o erro, para apontar os seus defeitos, para apontar quantas vezes você foi incrédulo, mas se esquece das vezes em que você procurou até e não temeu até em dar a sua vida por Jesus. Esse problema que acontece com Tomé, que tem gente que não quer nem dar o nome dos filhos de Tomé, acontece também nos dias de hoje. Você ajuda, você gasta tempo, você vai lá e procura auxiliar o máximo que você pode, você dedica horas do seu dia pesquisando, ensinando, conversando, auxiliando, mas cometa um erro, um único erro, e você fica estigmatizado pelo resto da vida por causa daquele erro. Então, esse problema
das pessoas olharem e não conseguirem ver as suas virtudes, que somatizam muito mais do que um defeito, é um problema seríssimo, e isso a gente chama de pessoas altamente críticas. Pessoas que têm mais facilidade em criticar do que elogiar. Pessoas que têm mais facilidade em falar mal do que trazer uma bênção. Pessoas que têm mais facilidade em dar as costas por causa dos seus erros. Mas esses mesmos, eles criticam você porque você não consegue ou não dá muita atenção por causa dos erros deles. No fundo, irmãos, todos nós erramos. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos um dos outros. Todos nós temos um momento de entregar a nossa vida para Jesus sem temer, e também momentos em que a gente é incrédulo com Jesus. E era um discípulo de Jesus, que caminhou com ele e ouviu das próprias palavras de Jesus que ao terceiro dia ele iria levantar aquele templo. Então a gente tem muita paciência com os nossos erros, mas não temos paciência com os erros dos outros. A gente está sempre pronto a apontar os nossos dedos para aquelas pessoas que erram, mas a gente não gosta de ouvir quando é criticado. A gente não suporta quando alguém chega para nós e fala assim: olha, você está errado. E isso por quê? Porque como Tomé, muitas pessoas só focam no erro. Porque quando a gente só foca no erro daquela pessoa, ao invés das virtudes, o que a gente está querendo mostrar com isso? Que ele erra, eu também erro, e eu vou conviver com esse meu erro. E aí usa a Bíblia ilegitimamente, como no caso daquela passagem que Jesus falou: vigiai e orai, porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ao invés de nós olharmos para o espírito que está pronto, sempre pronto a vencer a carne, eu dou mais vazão à carne que é fraca. Então é mais fácil ficar focando nos erros de Tomé do que eu focar nas virtudes de Tomé. Esse comportamento, ele acaba gerando uma pessoa com um caráter problemático. Porque, primeiro, ela não quer melhorar. Segundo, ela só olha os defeitos dos outros. E terceiro, né, ela acaba sendo uma pessoa que muitas das vezes generaliza tudo. Se um é, todo mundo é. Se um peca, porque todo mundo pecou. Então, temos que deixar de lado esse tipo de comportamento e passarmos a olhar o todo, ao invés de olhar apenas uma parte do que está acontecendo. Tomé errou, mas ele também tem virtudes. Vamos olhar as virtudes dele. Lembra do que Jesus falou? Bendizei os que vos maldizem. Olha, não é abençoar os que maldizem, né? É falar bem, bendize, diz bem daqueles que falam mal de você. Procure achar virtudes naquele que só vê os seus defeitos. Procure achar coisas boas naquele que só vê coisas más em você. Ou seja, Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Ou seja, a maneira como você percebe a vida vai determinar o tipo de pessoa que você é. Se você é alguém que só vê coisa ruim, só quer criticar, só quer ver coisa mal, só quer ver a parte onde a pessoa errou, uma pessoa caminha o tempo inteiro bem, um erro, pronto, agora eu não quero mais andar com ela. Ela errou ali, eu vou esquecer de tudo de bom que ela fez e vou focar nessa única coisinha ruim que ela fez. Isto não é um comportamento de cristão. Por quê? Porque todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Agora, quando você encontra alguém que tem um coração de dura serviço, que não quer mudar,
aí o método de trabalho já muda, aí já parte para a oração. Agora, quando uma pessoa tem algum defeito, que você sabe que aquele defeito, aquele erro pode ser algo conversado, dialogado para ser entendido, aí entra a virtude do fruto do Espírito, que é a paciência, a longanimidade, benignidade e mansidão. Então vamos ter muito cuidado com esse tipo de comportamento onde nós só olhamos os defeitos das pessoas, onde nós só olhamos os erros das pessoas, onde nós focamos mais. Sabe aquela pessoa, eu já vivi assim, é horrível, quando você vai entrar numa igreja, você vai ouvir uma mensagem, a mensagem é estupenda, a mensagem é maravilhosa, Deus falou, Deus operou, mas porque ele falou uma doutrina errada, a mensagem foi até legal, mas não sei o que, mas aí foca no erro, foca, né, aonde ele considera que é errado, ao invés de trazer aquilo que realmente foi o propósito da mensagem. Então não sejamos assim. Vamos procurar ter um coração mais positivo. É como uma vez, dois sábios que se encontraram e havia um sábio muito pessimista. Sábio não, filósofo. Eram dois filósofos que se encontraram e havia um filósofo muito pessimista. E ele dizia assim, viu como Deus é ruim? Até nas rosas ele coloca espinhos. Aí veio um filósofo otimista e disse, viu como Deus é bom? Até nos espinhos ele coloca rosas. Fica essa palavra em nome de Jesus.